Olá pessoal, meu nome é Gidilene. Hoje eu vou tratar de um assunto bem polêmico. Nesse canal só tem assuntos polêmicos, né? Mas tem aí alguns intrigantes que eu vou relatar durante o decorrer desse canal. Bom, eu quero escrever. Aqui tem um artigo meu, chama O Batismo na Rede Pública, tá? Mas, Gidilene, por que esse artigo? Isso aqui fala de assédio. Você, cidadão brasileiro, mulher, homem, já sofreu assédio? Assédio moral, psicológico, sexual e no trabalho? Algum setor? Então, compartilhe com este artigo aí que é bem polêmico. Assédio pode envolver uma pessoa, um grupo de pessoas no seu local de ambiente de trabalho, geralmente no ambiente de trabalho. E você sabia que as maiores assediadoras, que são difíceis de descobrir, são justamente as mulheres? Elas são perigosas, atrativas, até ver o perfil, ela já danificou muitos profissionais em volta do trabalho. Verdade. Então é o seguinte, eu dei o nome do artigo porque eu estava passando o estágio probatório. O estágio probatório hoje ele dura em torno de 3 anos e 36 meses. Anteriormente, quando eu entrei, ele era 2 anos, 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses. E muitos funcionários reclamaram que não havia como ele se defender. E muitas vezes eles eram prejudicados pela chefia, né, que não avaliava. Quando eu entrei no setor público na área da saúde, a avaliação teria que ser feita a cada 6 meses. A coordenadora chamava a pessoa que estava passando pelo estágio probatório e ali conversava sobre as atividades dele desenvolvida, o que ele poderia melhorar, o que tirava suas dúvidas, se ele estava se sentindo bem. Aliás, na teoria deveria ser assim, mas não é. Como socióloga, né, que estuda a sociedade, vindo de trabalho na educação, então eu fui para o setor público, né? E ali eu encontrei pessoas vexatórias, mulheres invejosas, e onde eu fui escolher era um lugar longínquo, né? Mas tudo bem. Você nunca vai saber, querido ou querida, aonde você vai para um setor bom, uma unidade boa, que tem um coordenador com uma equipe que te ajude e te apoie. Então eu escrevi assim, o batismo na rede pública, e na época eu autentiquei isso aqui, juntamente com um amigo meu viu, eu falei, não, eu vou mandar para o setor da prefeitura o que acontece quando eles fazem essas armadilhas com o funcionário. É uma queixa minha, eu como cientista social. Então eu coloquei assim, eu Gidilene Aparecida dos Santos Silva, funcionária pública, senhores das autoridades públicas que exercem a função de zelar do gerenciamento dos setores municipais e a função dos mesmos. Eu, funcionária pública, venho por meio desta colocar a minha total indignação contra opressores que desencadeiam uma contaminação de degradar o serviço público. Então aí eu relato que entrei no órgão público com todo o gás, com todo o potencial, né, para trabalhar, e ali encontrei, eu estou contando do local de trabalho, né, das mudanças da rotina do trabalho. Então eu precisava relatar isso que estava acontecendo. Então tudo que eu procurava desempenhar, eu era hostilizada. E a coordenadora até tinha sido muito generosa, né? Então, todo momento mudava o meu horário de trabalho. E eu muitas vezes ficava longas horas trabalhando. Aí dali, estagiando, eu peguei umas horas extras. Aí, para importunar minhas horas extras, as invejosas quiseram tomar minhas horas extras, tentaram afastar de todas as formas. Gente, gente imbecil, gente cretina. Você pode aí estar dizendo, mas é umas filhas da P. São mesmo. Uma era mal resolvida, a outra era uma técnica de enfermagem e ficavam com dor de cotovelo porque eu era professora. Gente, não obstante isso, elas denunciaram, né,
elas denunciaram que eu tinha outro serviço, né, com inveja para me prejudicar. Então, é uma perseguição sem fim. Deturpa seu caráter, te chamam de vagabunda, fui chamada de vagabunda, te dá horas de trabalho, excesso de trabalho, fala o que eles puderem inventar de você, justamente para te irritar, porque você está passando no estágio do probatório. Então, você deve ter visto ou passado por isso. É difícil um brasileiro que não tenha passado. O que eu venho descrever com toda essa situação? Eles te criticam pela sua postura, pela sua conduta, se você tem ou não tem nada, se você é magra, se você é gorda, se você tem uma crença. É uma coisa, uma perseguição, gente, de caça, de prejudicar, de puxar o seu tapete. A pessoa, o que está do outro lado, não coloca no seu lugar. Infelizmente, a cultura do brasileiro é sempre de fazer maldade. Eu não sei por que nós temos uma cultura infame. Eu acho que chega desde a colonização lá, né? O brasileiro tem dizer que o brasileiro é cordial, não. Se você já leu o livro, você vê que o brasileiro não é cordial. E o brasileiro também não é bobo. É uma ignorância tal, é um crime, né? Aí eu relato, mandei naquela época isso aqui para a prefeitura, os setores do RH, da saúde, e uma jornalista amiga minha falou, guarda que isso pode te servir. Gente, eu fui ficando cansada daqueles pejorativos que eu fui no sindicato da prefeitura na época, achando que ia ter um respaldo. Nada pode falar, você não pode fazer um boletim, porque tudo é danoso contra você, que vai reclamar do opressor. A pessoa trabalha no mesmo ambiente, tem o mesmo cargo, geralmente, ganha o mesmo tanto que você e quer se dar o luxo de ser o seu chefe. Só se dá para essa pessoa um chicote, querido, ela vai te chicotear até você ficar sem a pele, sem o couro, né? E é uma indignação tal que partidos, órgão público viram as costas para essa situação. Se houvesse uma reunião, ou um livro, ou algo assim, abrir uma sindicância, né, para solucionar, mediar esses assuntos, eu acredito que diminuiria de 100% para 10% ou menos. Ou 5% pelas estatísticas aí. Ó, você tá falando mal de fulano, vou chamar a pessoa na sua cara e você vai debater com ela. Olha, isso se houvesse, não haveria. E se a pessoa tá acusando, ela tem que provar. E outra, gente, teria que abrir uma espécie de, se você falar mal de outra pessoa, pode virar contra você. Mas nós vivemos num país que a cultura das pessoas, elas não são cordiais. São manipulosas, dissimuladas. E muito na psiquiatria, na base médica, fala que tem pessoas danosas, vampiras, sanguessugas, parasitas, vagabundo, pessoas maldosas, pessoas mal intencionadas. Então, quando você entra no estágio probatório, muito amigo, você vê aquela pessoa falando lentamente com você, devagarinho. É melhor você lidar com uma pessoa que fala o que pensa, grita. Essa aí eu acho que é mais confiável do que aquela pessoa que parece, né, um urso, né, que te abraça, mas vai te apertando. Ou como diz no setor da prefeitura, serpentes, né, maldosas que vai te dando bote até te sufocar. Então, gente, eu relato tudo nisso aqui, o batismo da rede pública, espécie de um trote, do qual você vai para a universidade. Hoje não temos, né, mas tem outros tipos de trote que você entra e você tem que passar por aquela situação vexatória, ser o bobo da corte. E quando eu trabalhei como auxiliar de dentista, tudo que eu fazia, nada era bom. Se eu mandava fazer alguma coisa, tudo que eu fazia, colocava em ordem, por mais impecável que saísse, não era a meu favor. Porque a invejosa ia lá e falava outra versão.
Então vejam só como eu te explico melhor isso. Uma mãe foi levar um trabalhinho do seu aluno, do seu filho, era outubro, geralmente é aquela fase de dia do dentista, e era para fazer uma redação. Aí eu fiz a redação, sentei ali alguns minutinhos, uns 10 minutos, não mais que isso, e fiz a redação sobre saúde bucal, porque deveria ter e tal. Passou-se mais ou menos umas 2 semanas, essa mãe foi lá com o filho, olha, a sua redação foi a primeira, meu filho foi classificado. Se ganharmos o prêmio, na época, se eu não me engano, era em torno de uns 5.000 reais, eu faço questão de dividir com a senhora. Eu falei, não precisa, por favor. A pessoa, uma THD, filha da mãe, ouviu isso, ficou pé da vida, invejosa. E começou a ficar, imagina se ela vai vir aqui. Imagina se ela vai dividir com você. Bom, e naquele período eu fiz a gente fazia escovação, ensinava a pessoa, fiz cartazes no setor onde havia escovação. Menino, passou acho que uns 2, 3 dias, ela foi lá, arrancou tudo. Olha a situação para te provocar. Bom, gente, tem vários tipos, né? Aí, quando eu saí de lá, falaram que eu não trabalhava, que eu era braço curto, com lesão de tanto trabalhar, que eu ficava tirando sobrancelha, que eu dormia no horário de trabalho. Olha só o que eles inventam. Vocês estão entendendo a maldade do ser humano? Ela não tem limite. Se ela pudesse me enforcar ali e dar um tiro, ela faria. Sem piedade, sem misericórdia. Esse é o brasileiro. Esse é o péssimo brasileiro. E então ele vai te denegrindo. Aí eu resolvi sair de lá com menos de 1 ano, tinha dado 1 ano, fui para outro local. E quando você sai de um local e vai para o outro, eles fazem questão de sujar a tua ficha, cara. Opa! Tudo que eles falarem, mais um pouquinho, eles pesam e já exagera, faz uma salada, né? E fala de você. E te faz questão de te avaliar com nota baixa, abaixo de 5. Você sabe, eu vou contar para vocês que dentro da prefeitura, a minha avaliação nunca foi boa. E eu sempre fui ótima aluna, excelente aluna na escola, no colégio. E eu fiquei muito decepcionada, porque todas as vezes eles me davam a nota da avaliação 4,5. 4,5. E quase chegando no processo de terminar a avaliação, aí as coisas foram se juntando, o estresse, aquela opressão. E eu falei, vou escrever um artigo e futuramente eu vou colocar isso, né? Esse artigo é de minha autoria, né? Então, gente, o que eu venho neste vídeo falar para vocês é o seguinte. Quando eu entrei na prefeitura, houve uma reunião e uma das pessoas lá da Secretaria da Educação, Gestão, falou para tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa, que havia muitos medíocres, muitos meticulosos no setor. E eu já estava nessa reunião passando por esse processo e não sabia como me defender. E você tem que saber se defender, você tem que ignorar e você tem que procurar o máximo de colocar num papel tudo que está acontecendo, os horários do dia, o que fez, o que não fez. E uma hora chamar, se for possível, a coordenadora e falar, ó, tá acontecendo isso e isso. Mas assim, eu nunca fiquei indo para a sala de coordenadora falar, ó, a fulana tá fazendo isso comigo, a fulana faz isso comigo, a fulana... Eu não me preocupo com isso. Quem não deve não teme. Eu preocupava era fazer o andamento do meu trabalho e cumprir com o meu dever. Essa era a minha postura. E aí isso causa dano, estresse, depressão. Eu vi muita coisa dentro da prefeitura, mas hoje eu estou falando de mim. Eu vi muita gente tomar remédio, gente ir para a farmácia, dizendo que ia se matar, tomar todos os comprimidos da farmácia. É muita indignação. Eu vi funcionários chorar, funcionários pegar a bolsa e ir para casa. É humilhante. E assim, a pessoa que está lá mais velha, ela se acomoda. Se é para fazer alguma coisa... uma coisa de estudo, de pesquisa, de estatística, falta 5 anos para me aposentar, vou deixar para quem venha. Falta 2 anos para me aposentar, fulano que faça. É assim. Mas quando tem assim campanha para ganhar algum dinheirinho, o miserável é o primeiro a ir lá. Porque ele acha no direito o título, né, o patrimônio, que ele seja o primeiro. É isso.
infelizmente, se eu for ficar aqui falando e numerando para vocês, vou ficar um tempão. Gente, comentem aí, por favor, eu tenho muitas coisas para falar, daria aqui mais de 20 minutos de vídeo, assédio, punições, você tem que procurar gravar, escrever, guarde provas, não comente com ninguém, porque ninguém é teu amigo no setor público, seja público, estadual, federal, em todo lugar tem uma víbora ou víboras, né? Guarde, não tenha medo, não, se for preciso partir para danos morais, vá, porque o agressor que faz, o que ele quer tirar é sua paz, sua liberdade, te denegrir, porque você tem potencialidade, você tem competência. Por favor, se inscreva aí no canal, deixe aí para mim colocar, quer colocar o que você passou, eu comento aqui, beleza? Até o próximo vídeo. Pessoal, um abraço, e tem um assunto aí polêmico que eu vou falar sobre a minha pesquisa sobre o assassinato do prefeito Toninho. Tem muita coisa aí, muito fato, muita coisa que deixaram aí, né? Isso porque foi um homem público na cidade de Campinas, ok? Um forte abraço aí, até mais!